Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, também ative o sininho, deixe seu like, comentários e também procure-nos nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a questão relacionada à herança digital e os desdobramentos disso para os casos concretos. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como a gente antecipou, nós vamos falar hoje sobre um vídeo bastante interessante, que é um tema atual do direito e que ainda não tem uma solução. A gente aqui vai apenas apontar algumas questões e trazer um caso concreto para a gente discutir aqui, que foi recentemente julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para que vocês possam ter uma ideia de como as coisas ainda estão muito cruas e a gente tem muito a evoluir ainda nessa questão, no que toca a questão da herança digital. O que acontece na prática? Vamos imaginar que uma pessoa faleça e aí a família, os herdeiros, querem ter acesso a esse acervo que essa pessoa deixou nas redes sociais, fotos, mensagens, informações, etc. A questão é, será que o familiar pode ter acesso? Ele pode, por ordem judicial, conseguir acessar essas informações? Ou nós temos uma questão envolvendo o direito à intimidade? O que prepondera? A questão do acesso à família ao acervo que tem aí um aspecto sentimental ou, do outro lado, uma questão da intimidade? Será que o pai, a mãe, a esposa, um filho tem direito a saber, dentro das entranhas da rede social, o que o seu ente querido que faleceu mantinha de relacionamento, de mensagens, de informações? Essa é a grande questão. O fato é que o caso concreto que nós vamos mencionar aqui, no nosso vídeo de hoje, deixou claro que o TJ, a partir desse entendimento, não permitiu o acesso. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o que prepondera é a questão do direito à intimidade e, portanto, negou o acesso do ente querido a informações contidas nas redes sociais, não permitindo que essa pessoa tenha acesso a fotos, imagens, vídeos, etc. Então é exatamente isso que a gente vai comentar aqui com vocês, e eu vou aqui fazer questão de comentar as bases do voto trazido pelo Tribunal de Justiça, para que você que nos acompanha possa também refletir e tirar suas próprias conclusões sobre isso. Há projeto, Código Civil, que também implementa as ideias sobre isso, porém ainda é só um anteprojeto, não há ainda nenhuma situação concreta. Então, no sistema atual, vocês vão observar que um dos pontos de debate do voto é a ausência de legislação sobre isso. Então vamos ler juntos aqui para a gente poder entender melhor o que ensejou o voto trazido pelo Tribunal de Justiça. A 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da 2ª Vara de Embu das Artes, proferidas pela juíza Bárbara Carola Rindenberg Cardoso de Almeida, que negou à mulher acesso ao perfil do filho falecido em rede social. O colegiado ratificou o entendimento de que, ao admitir o acesso de terceiros ao perfil pessoal, ainda que para obter fotografias publicadas, implicaria em violação do direito de intimidade. Em seu voto, o relator do recurso, desembargador Marcos Vinícius Rios Gonçalves, destacou que inexiste lei específica no ordenamento jurídico brasileiro que regule a sucessão de bens digitais, mas que eles recebem proteção por meio de normas de propriedade intelectual, podendo ser objeto de licenciamento, cessão de direito ou transferência de titularidade. A partir dessa premissa, observou que a herança digital pode assumir dupla natureza: de um lado, patrimônio transmissível, dotado de valor econômico, de outro, conjunto de bens imateriais vinculados aos direitos da personalidade, especialmente quando envolver conteúdo de caráter afetivo. Abre aspas, os dados pessoais armazenados nas contas digitais do falecido, filho da autora, como e-mails, imagens e outras informações privadas, estão profundamente ligados aos direitos da personalidade e, por isso, não se confundem com o acervo patrimonial sujeito à sucessão. Destarte, admitir o acesso a tais conteúdos por terceiros, ainda que herdeiros, pode implicar violação ao direito à privacidade do falecido, o qual permanece protegido mesmo após sua morte, afirmou. Fecha aspas. O magistrado salientou ainda que a própria rede social disponibiliza ferramenta
para que o usuário, ainda em vida, defina o destino de sua conta após a morte, seja solicitando a exclusão do perfil, seja optando por sua transformação em memorial, com ou sem indicação de contato previamente escolhido para administrá-lo. Abre aspas, não há notícia nos autos de que o falecido tenha utilizado tal funcionalidade, o que reforça a ausência de manifestação de vontade quanto ao compartilhamento de seus dados após o falecimento, fecha aspas, completou. Participaram do julgamento os magistrados Barreto e Silva e JB Paula Lima, a votação foi unânime. Portanto, pessoal, é importante vocês estarem atentos a essa questão. Observem que o tribunal ele dividiu em duas partes, né? Ele falou da questão do aspecto patrimonial da rede social e do outro lado o aspecto sentimental. Então é importante observar isso no caso concreto e também ele deixou claro que o dono da rede social pode fazer uma disposição em vida daquilo que ele deseja fazer em caso de falecimento. Então ele pode já informar na própria rede social o que ele deseja ou deixar isso em testamento. O fato é que essas questões são bem complicadas e tem muitos aspectos envolvidos. Então é importante que todos nós possamos definir isso ainda em vida para evitar esse tipo de situação aqui no caso concreto. Claro que ainda é um voto específico, né, um caso, mas que já é um norte do que pode acontecer nos casos futuros. Então esse foi o nosso tema de hoje, nos falamos no próximo.